Oi, povo abençoado, tudo bem com vocês? Hoje eu quero deixar uma dica bem legal para vocês de um caderno personalizado que eu fiz para todos os componentes do Noiva do Leão. Então, cada pessoa tem um caderninho desse, onde faz várias anotações importantes do grupo. Quero mostrar para vocês e deixar aí como dica para vocês estar fazendo. Que é um caderno comum que você compra numa papelaria. Aqui eu imprimi a logo, aqui é um papel A4, preto e branco, e colei aqui na capa do caderno. Aqui eu fiz mais uma capinha, aqui são alguns recadinhos proféticos que eu recebi, e eu guardo com muito carinho ali. E aqui começa o nosso caderninho. Esses aqui são planners do Noiva do Leão. Cada plannerzinho desse vai representar uma divisória do caderno. Então, aqui começa com esse plano. Eu imprimi num papel fotográfico, tá vendo que ele tem até o brilhozinho aí? É um papel fotográfico, colorido, para ficar uma coisa bem bonitinha. Então, aqui é a primeira capinha do nosso caderno. E aqui vem falando, olha, uma foto, nome do grupo, quando que o grupo nasceu, a história do grupo, alguns testemunhos, quem são os integrantes do grupo. Nesse papel fotográfico não tem como você escrever nele, porque ele mancha, né? Então, para que serve o caderninho? E aí, você vai escrever essas informações que pedem aqui no caderno. Na folha normal, tá vendo? Eu coloquei o nome, quando que o grupo nasceu, quem são os integrantes, e coloquei algumas fotos nossas. E aqui eu escrevi um pouco da nossa história, de coisas legais que aconteceram, mais fotinha. Aqui ainda tá em branco, que é o testemunho. Depois eu vou pedir para cada uma escrever o seu testemunho a respeito do Ministério de Dança. E aí eu deixo as folhas em brancas que eu achar que serão necessárias. Aí aqui vem outro planner, que é a data de aniversário. A mesma coisa, eu imprimi ele no papel fotográfico, coloridinho, e ele significa mais uma divisória do caderno. Essa divisória agora vai falar sobre as datas de aniversário. Aqui eu imprimi ele já num papel A4, preto e branco, e vim escrevendo aqui as datas de aniversário de cada um. Aqui já vem outra divisória, que é a divisão de tarefa. A mesma coisa, imprimi no papel fotográfico. Aqui eu imprimi ele em preto e branco, num papel A4, e vim escrevendo as divisões de tarefa de cada um. Aqui já vem a parte de agenda. Tá vendo que vai pedindo aqui agenda de qual mês, qual a data do evento, o local, o tema do evento, detalhes do evento. Aí tem vários campinhos para poder fazer a anotação da agenda. Aí, nas folhas que eu deixei em branco, eu imprimi esse planezinho preto e branco no papel A4 comum, porque nele eu consigo escrever. E aqui eu fiz 1 para 2 meses, então aqui vai ser janeiro e fevereiro. E aí eu faço toda a anotação da agenda do grupo. Aqui eu colei bem no cantinho para ficar esse espaço aqui, caso eu queira anotar alguma coisa. Aí eu fiz janeiro, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Aqui já vem controles de caixa. O mês, entrou quanto nesse mês, vocês gastaram quanto, qual é o saldo final no mês de janeiro, qual é o saldo inicial. No caixa é interessante deixar uma folha para cada mês, então eu fui deixando uma folhinha aqui para cada mês, até dezembro. Aqui já vem a lista de presença. Aí você deixa as folhas em branco para você fazer a sua anotação. Aqui vem a parte da escala. O dia que vocês estão na escala, qual grupo de louvor, quem vai ser o responsável por essa escala, você deixa as folhinhas em branco para anotar. Planos e projetos, quais são os projetos do ministério? Quais são os planos que vocês desejam fazer durante o ano? E vai fazendo a anotação
Tem bastante projetos. Aqui, colocando em prática os projetos, quando esses projetos forem ser realizados, né? Vocês vão pauta de reunião também. Aqui foi a nossa primeira pauta de reunião. Tá vendo? Eu imprimi ela e colei aqui no meu caderno e deixei outras folhas em branco para as próximas que vão acontecer. Aqui, planejamento financeiro. Aí vem que é o planejamento para o mês tal. O que nós vamos fazer no mês tal para arrecadar dinheiro para o nosso ministério? Que tem algumas dicas de opções que podem ser feitas. E aqui vocês deixam folhas para fazer anotação. Aqui, cantina. O ministério vai fazer uma cantina que tem algumas observações que para você anotar. O dia da cantina, o horário, o local, o que vai ser vendido, o que vocês vão precisar de ingrediente, o que vocês conseguiram de doação, quanto vocês gastaram de ingrediente, qual será o valor que será vendido e qual, no final de tudo, qual foi o valor arrecadado. Deixa a folhinha em branco para anotar. Orçamento de roupa, quando for fazer um uniforme novo, fazer orçamento com várias costureiras. Aqui, costureiro, contato, valor, a forma de pagamento, colocar alguma observação necessária e deixa as folhinhas aqui para fazer suas anotações. Aqui a gente pôs do café com dança, que é um projeto que a gente vai repetir. Aí tem várias observações aqui, ó. O dia, o local, o tema, quem vai palestrar, o limite de vaga, valor. Aqui a programação, o que eu tenho que providenciar, quais serão os nossos gastos, quem vai ser o responsável e aqui alguma observação. Eu não vou anotar nessa divisória, eu vou anotar aqui nas folhas em branco. Aqui a parte de consagração do grupo, a data, a referência bíblica, o que Deus falou com você, o que devo mudar, melhorar, praticar, né? Aqui para a gente fazer as anotações. Aqui já tem algumas anotações minhas. E aí, deixe bastante folha. Oração e jejum. O grupo vai fazer um propósito. E aí vocês vão colocar qual o início e o fim desse propósito, o horário de oração, passagens bíblicas, para qual propósito estamos orando, resposta de Deus, crendo que Deus vai responder e Ele responde. E aí a gente deixa ali as folhas para anotação. Planejamento de coreografia, vamos fazer uma coreografia nova. Qual vai ser a música? Qual vai ser o dia da apresentação? O tema do evento? O resumo da mensagem que a gente vai ministrar? Quais as referências bíblicas que a gente vai ter como referência para essa ministração? Vamos precisar de quê? E aqui um espaço para observação. Às vezes, por exemplo, sua coreografia vai usar algum objeto, vai precisar de um cartaz, então anotar tudo aqui para não correr o risco de esquecer. Aí você vem e deixa as folhas para você colocar suas anotações. Aqui já tem bastante coisa que eu coloquei. E deixa mais folhinhas em branco aí que você acha que durante o ano vai ser o suficiente. Aqui a parte de organizando o ensaio. É onde eu anoto tudo que eu vou fazer no ensaio. Por exemplo, aqui eu anotei, ó, no ensaio do dia 14, vamos, né, fazer oração. Nós oramos pelos projetos, falamos um pouquinho dos projetos, a parte de alongar e vem o treino. O que eu vou treinar nesse dia? Treinamos o uso da bandeira e de leques. Qual exercício que eu fiz? Tá vendo? Fiz um exercício de criatividade com o tema unidade. Vamos ensaiar a coreografia. E aqui foi
umas cartinhas que eu entreguei para as meninas. Eu anoto, gente, porque às vezes na correria do ensaio a gente pode acabar esquecendo. Então eu faço todo o roteiro do meu ensaio mesmo, o passo a passo de que eu quero estar trabalhando naquele ensaio com as meninas, o que eu preciso dar de aviso, o que a gente precisa conversar sobre alguma coisa específica. Eu faço um roteiro do ensaio, tá? Aqui são dinâmicas de dança cristã que a gente usa. Eu deixo todas elas anotadas aqui para não esquecer. Algumas dicas de exercício para a gente estar trabalhando. Lista profética, para profetizar o que a gente quer, o que a gente tem sonhado, e a gente profetiza. E aqui a parte de lembretes, né, para anotar alguma observação. E fim. Essa é a dica que eu deixo para vocês. O caderninho ele vai sair mais em conta, ficar mais barato. E aí, se você quiser adquirir com a gente os planos para você poder fazer as capinhas de divisória, é só me chamar que eu vou estar explicando para vocês como vocês adquirem. Fica uma dica para vocês bem legal. O caderno eu acho muito interessante, porque pensa depois você voltar nesse caderno e recordar de desafios que vocês enfrentaram, recordar histórias que o ministério passou, dificuldades até, mas que a gente venceu. Eu gosto de anotar, igual lá no ensaio aqui, ó. Eu gosto de anotar depois como que foi o ensaio, o que Deus falou com a gente. Depois você pegar isso e voltar lendo, é muito gratificante. E isso nos faz trazer à memória as coisas que Deus faz, porque a todo tempo Ele está fazendo algo novo e às vezes a gente esquece. Então você tendo um caderno, pensa daqui 3 anos eu voltar nesse caderno e ler as coisas que estão nele, vai ser muito legal. Então essa é a dica que eu deixo para vocês. Adquira os planos com a gente, me chama aí para vocês adquirirem os planos, para vocês estarem montando o caderninho no ministério de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Beijos!